E eu queria convidar uma pessoa muito especial, a gente já estava há um tempo querendo trazê-la. Eu conheci falando coisas na lata. Ela tem esse jeito no Instagram, quem segue ela sabe. Mas à medida que eu fui conhecendo mais, eu fui descobrindo que ela não fala na lata. Ela é uma mulher guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que vocês recebessem com muitos aplausos a Júnia Hayashi. Pode vir aqui. Júnia é uma mulher de Deus. Quanto mais eu conheço a Júnia, mais admirada eu fico de como o Senhor usa ela nos detalhes. Já te vi pregando, mas eu sempre falo assim, eu gosto mais de ouvir você conversando. Em podcasts, entrevistas. Porque às vezes algo que para você... você nunca pensou, ela de um jeito simples, de um jeito claro, fala e aquilo realmente traz uma revelação de Deus. Tenho certeza que você vai ser muito usada. Júnia é casada com Theo Hayashi, Michel, a gente ama muito a tua família. Tem os 3 meninos? 3 meninos e a Kaikai, coisa mais linda. Então que você seja muito usada, seja bem-vinda neste lugar. Todos nós aqui estamos muito felizes de te receber. Estende a tua mão aqui para a Júnia, vamos orar por ela. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigada porque a Júnia está aqui conosco. Uma mulher que tem vivido coisas tão lindas contigo. Pai, que ela possa ter sabedoria, discernimento, ousadia que vem do alto, Pai. A tua autoridade, a tua unção sobre a vida dela. Para que tudo aquilo que ela falar hoje possa chegar como flechas no nosso coração. Possa gerar transformação, renovação da mente, Pai. Usa a vida da Júnia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa tarde, igreja. Boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra muito grande para mim. Meu marido vai estar aqui mais tarde. E muito obrigado por nos receberem, pastor Michel e Sil. É uma alegria poder também conhecê-los de backstage, não apenas do palco, porque confirma aquilo que eles fazem aqui em cima. E eu sou que nem você, eu gosto de conhecer as pessoas por trás dos palcos, porque aí a gente vê a manifestação de tudo aquilo que eles estão pregando. E é muito mais especial conhecer as famílias. Então, é uma alegria poder não apenas conhecer os pastores de vocês, de ouvir falar, mas realmente da mesa, de estar próximo. Então, eu estou muito feliz, muito especial para mim. Eu sei que hoje eu faço parte de uma igreja carismática, mas deixa eu te contar uma coisa. A minha avó era assembleiana, nasci numa... tem assembleiana aqui? Nasci numa igreja presbiteriana, depois a minha adolescência foi numa igreja batista, e aí agora eu estou numa igreja carismática. Então eu tenho todas as denominações e expressões do cristianismo dentro de mim, numa mistura bem especial. Então estou aqui em casa e eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem falado comigo, e eu creio muito que vai falar ao seu coração, porque eu compartilho daquilo que está vivo dentro de mim. Então eu espero que você receba essa palavra viva também. Com a minha família, nós fomos morar 1 ano no Recife. Estamos agora um pouquinho além da metade desse tempo lá. Então, como a Sil falou, nós temos 4 filhos, 3 machos e a princesa da família, que reina absoluta. Meu marido, quando a gente se casou, ele viu meu pai me levando pelo altar e ele falou assim: eu nunca quero ter uma menina na minha vida. Porque o meu pai me levava para o altar e eles estavam com um bolão rolando no altar. Quem caía primeiro, ou ele ou eu? Meu pai chorava. E aí Deus atendeu as nossas orações e meu marido teve uma filha. E agora ele olha para ele e ele fala: você é minha herdeira. Nunca vi esse homem falando isso para os outros meninos, mas fala para ela. Eu acho que tem um certo favoritismo aí. Mas tudo bem, ela é a única menina, acho que pode, né? Pode. E nós fomos então para Recife. Temos uma igreja lá. Desde 2019, nós sentimos uma direção no início de 2023, que passaríamos uma temporada de 1 ano lá como família. Como disse, estamos lá agora há uns 8 meses, provavelmente. E quando eu cheguei em Recife, eu experimentei uma coisa muito diferente do que eu experimento na minha casa em São Paulo. Eu vi que existia uma certa guerra entre o vento e a janela. Existe guerra entre vento e janela em Curitiba? Não, pelo visto não.
Talvez vocês não saibam o que eu estou falando. Quando eu cheguei em Recife, glória a Deus pelo vento, porque Pernambuco é quente, mas Recife tem vento. E aí aquele vento começava a bater na janela, e a janela batia no vento, e eles começavam a brigar, e aí dentro de casa era... Teve uma noite que eu acordei no susto, porque a janela estava fechada, travada, e de repente ela fez... E a cortina começou a ventar, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Jesus está voltando. Mas eu vi que meu marido estava lá do meu lado, eu falei, não voltou, estamos os dois aqui, mas ele continuou dormindo e eu fui acordada e eu descobri que existia muito barulho em Recife, especialmente no prédio onde a gente estava. A gente mora numa avenida bem movimentada, então não era só a luta do vento e da janela, era também o racha acontecendo, porque é uma avenida longa e reta, então no meio da madrugada, e eu só torcendo, Deus, eu não quero ouvir um pum. Mas era barulho, e aí também glória a Deus pelo mar, mas eu via a luta, não só do vento com a janela, mas das ondas com as pedras. Então no meio da noite era... Glória a Deus. E aquele barulho, eu falava para o meu marido, Teófilo, eu não consigo mais ouvir meus pensamentos. Às vezes só o que eu queria ouvir é a voz interna do Senhor falando comigo. Mas às vezes fica difícil. Só que com o passar do tempo, aquela barulheira toda, ela começou a se acalmar dentro de mim. Eu fui me acostumando com o barulho. E o Senhor começou a ministrar ao meu coração que essa é a situação que nós estamos como geração hoje. No início nós percebemos o barulho, e é tanta coisa, e a gente fica um pouco atordoado, mas depois a gente vai se acostumando com o barulho e a gente não percebe mais que o barulho está lá. E nós somos uma geração que tem tanto barulho de tantas coisas, é barulho de demandas vindo na nossa direção, é barulho de tantas responsabilidades, é barulho de um bombardeio de informações na ponta dos nossos dedos, a todo momento nós temos novas informações vindo, pau, 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 pau. É barulho de um lado, barulho de outro. E às vezes na tentativa de nós acalmarmos esse barulho, e acalmarmos a nossa alma, a gente chega em casa e a gente põe mais barulho na nossa alma. Ou a gente põe mais barulho na nossa alma achando que está desacelerando. E a gente não percebe, mas a nossa alma começa a ficar tão barulhenta que ela nem percebe mais o tanto de barulho com o qual ela está lidando. E Deus começou a falar comigo porque às vezes a gente não percebe esse barulho e esse barulho tende por calar a única voz que merece ser ouvida. Eu quero que você abra comigo em Salmos 46, que vai ser a base dessa nossa mensagem de hoje. E eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. Eu quero que você esteja aqui comigo, acompanhe na sua Bíblia. Fala o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro sempre presente nas adversidades. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E quando eu leio esse salmo, eu fico tão feliz de saber que o nosso Deus é esse Deus tão presente. E aqui eu não vou entrar num destrinchar tão profundo das Escrituras, porque não dá tempo, mas nós vemos um certo caos acontecendo, mas em meio a esse caos, há um Deus que reina. E essa passagem aqui começa falando que Deus é um Deus presente no meio das adversidades. E essa palavra no original, quando define aqui que ele será presente, é matzah. E esse matzah não é uma palavra que deixa uma sombra de dúvidas para saber se talvez Deus estará. É uma definição absoluta.
Não é se Ele estará, mas é que Ele estará presente em toda e qualquer tribulação pela qual nós venhamos passar em terra. E Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Então nos mostra também que nós precisaremos de um refúgio e de uma fortaleza porque haverá tribulações. Mas sem dúvidas, intensamente presente, Ele estará lá quando nós precisarmos dEle, quando nós precisarmos encontrá-lo. Deus é por nós. Deus não nos deixa à deriva, Ele estará sempre lá presente. Mas se eu perguntasse aqui se há alguém neste lugar que não percebeu a presença de Deus no meio de uma tribulação, eu creio que muitas mãos seriam levantadas. Mas eu me pergunto, se nós não percebemos Deus no meio da tribulação, é que Ele não está? Ou será que nós não percebemos Deus no meio da tribulação? Porque como nós vimos, Ele é o socorro bem presente e sempre presente em qualquer adversidade ou tribulação. Não há dúvidas de que Ele estará, mas muitas vezes nós não percebemos. E conforme eu meditava nessa questão do barulho que eu vivia em Recife, que eu me acostumei, eu me dei conta de que talvez o tanto de barulho que há nas nossas almas seja aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus e perceber a sua presença em meio às tribulações. Então não é Deus que não está, mas é o barulho que nos impede de percebê-lo. E sabe, a voz de Deus é a presença de Deus nas nossas vidas. A voz de Deus mostra que nós estamos em uma conversa com este Deus soberano. Eu quero trazer 4 pontos rápidos nessa mensagem de hoje. O meu primeiro ponto é que nós não conseguiremos ouvir a voz em meio a tanto barulho. E Deus, Ele está como numa convocação para que haja uma geração disposta a silenciar barulhos, a silenciar o barulho da ansiedade, a silenciar o barulho da comparação, a silenciar o barulho do quero fazer e quero fazer e quero fazer mais e mais e mais e mais, sem parar, a silenciar esses barulhos que não fazem parte daquilo que Deus quer operar nas nossas vidas. Eu creio nessa mudança, nesse despertar de uma geração, e eu não falo uma geração jovem, eu falo a geração que vive hoje, a geração que respira hoje, do mais novo ao mais velho, mas uma geração disposta a silenciar esse barulho para poder ouvir a voz. E quando nós falamos sobre tribulações, muitas vezes, entramos em tribulações porque não ouvimos a voz de Deus nos direcionando e tomamos decisões erradas. Então nós queremos muitas vezes culpar a Deus ou até às vezes culpar o diabo por uma razão. Só que na verdade o que aconteceu é que nós não nos dispusemos a ouvir a voz. Mas há tribulações que são bíblicas. As tribulações bíblicas são aquelas pelas quais nós passaremos, porque Jesus Cristo mesmo falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós não nos desanimássemos, porque Ele venceu o mundo. Então nós vamos enfrentar sim adversidades, tribulações e aflições, isso aí é uma promessa de Deus para todo aquele que crê. Mas a maior promessa é que Ele estará no meio. Basta nós darmos a Ele o lugar devido. Só que às vezes nós passamos por essas tribulações, e tribulações que são bíblicas. Mas imagina passar por essa tribulação e não estar agarrado na voz que te carrega por dentro dessa tribulação. Eu quero que nós demos tanta atenção à voz de Deus, a ponto de nunca nos sentirmos distantes daquele que caminhará conosco no meio de qualquer vale. Agora, a falta de atenção à voz de Deus começa a causar um certo distanciamento dele. A falta de atenção à palavra do Senhor vindo a nós começa a nos distanciar, porque Ele não é um Deus que vai se impor sobre nós. Como minha sogra, a pastora Sara Hayashi, gostava muito de falar, o Espírito Santo é um gentleman. Ele não vai se forçar. Ele quer ser convidado. E muitas vezes nós achamos que Deus está em silêncio no meio das tribulações, mas, na verdade, pode ser que
nós é que não removemos essas distrações, não removemos o barulho para poder ouvir a voz de Deus. Eu tenho 4 filhos, como eu disse, e é bastante barulho, vou te dizer. Até porque não sei de onde eles puxaram. Eu sou carioca, né? Então o volume lá de casa já é um pouco mais alto. Quando eu casei com um japonês, eu percebi quão barulhento eu era. E aí eu tô na minha casa e eu falo com meus filhos assim, fulano. Só que tem aqueles momentos que eles viram e falam, mamãe! E eu não sei se você já tem filho, mas mulher, se você ainda não tem filho, não é que você vai virar mãe, é que você vai virar a sua mãe. E aí quando meus filhos me berram, mamãe! Eu me pego falando o que a minha mãe falava pra mim. Quer falar comigo? Vem cá! Alguma mãe aí testifica isso daí? E eu berro para os meus filhos, quer falar comigo? Vem cá! Porque afinal eu não aguento mais, eu falo. A minha vida é falar. Eu falo em aconselhamento, eu falo em pregação, eu falo no discipulado, eu falo no podcast, eu falo com minha mãe, eu falo em todos os lugares. Então eu estou falando o tempo todo e eu falo para eles, quer falar comigo? Vem cá! E às vezes eu acho que nós estamos no meio das tribulações e das adversidades e nós estamos, Deus! Onde que o Senhor está? E Ele vira para nós e Ele fala, quer falar comigo? Vem cá. Deus não vai competir com o barulho das nossas vidas para falar conosco. Assim como eu não quero competir com o barulho de Recife para falar com meus filhos, eu não quero que Deus espere que Ele vá então competir com todas as coisas que eu permito entrarem em meio a Ele e a mim, para que Ele fale comigo. E Deus está nos fazendo um convite. Quer falar comigo? Aproxime-se, vem cá. Porque intimidade custa proximidade. Deus não vai ser um Deus íntimo conosco se nós não chegarmos próximo dEle. E a palavra de Deus fala que se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. Se nós batermos, a porta será aberta. Ou seja, se eu der um pequeno passo na direção de Deus, presta atenção, Ele vai dar muitos mais na minha direção. Mas Ele simplesmente quer que eu dê esse primeiro passo que demonstra que Ele é mais valioso e que eu calo os barulhos para que eu possa ouvir a sua voz. Ele não vai gritar para competir com o barulho das nossas vidas. Nós precisamos começar a criar ritmos para acalmar as vozes que não são a voz de Deus nas nossas vidas. Assim como Jesus fazia em meio a tantas demandas, Ele era o Messias caminhando em terra. E pessoas queriam, fique conosco Jesus, opera milagres, sinais e maravilhas e curas em nosso meio. Por favor, fique mais um dia. E Jesus se retirava para ir ter com o Pai. Jesus se retirava para ir cumprir com o propósito divino. Ele não permitia com que o barulho das demandas o cobrassem de algo que ele não deveria fazer ou o privassem do tempo com o Pai no secreto. E esse mesmo convite vem a mim e vem a você. E um dos grandes perigos de nós estarmos com tanto barulho ou estarmos tão ocupados no nosso dia a dia é que nós podemos entrar numa anestesia espiritual que nós nem nos damos conta. E nós nos tornamos tão acostumados com esse barulho ou com a ausência da presença viva da voz dele que não percebemos o quão desconectados estamos de Deus. E sabe, eu vivo um ministério, eu vivo igreja, penso igreja, respiro igreja, a igreja é tipo a casa dos meus filhos. Eu sei o que é fazer muitas coisas para Deus, mas um alerta que eu estou o tempo todo é, Senhor, eu nunca quero fazer tantas coisas para o Senhor, mas sem o Senhor. Porque às vezes há um barulho ministerial de tantas coisas que nós estamos fazendo e nos dedicando e nos entregando para Deus, mas Ele fala, ei, é para mim, faz comigo. Existe uma missão que Ele deu a cada um de nós. Existe a grande comissão que é para todos, mas existe uma missão específica para cada um de nós. E eu amo que eu posso entregar algo a Deus. Eu sou uma pessoa que ama servir a Deus. Mas eu não quero servir a Deus sem estar como Deus do serviço. Eu não quero cumprir a missão para Deus sem viver a missão como Deus da missão. Sem ser guiada continuamente pela voz deste Deus.
Ele nos chama para essa missão, mas Ele quer que nós cumpramos a missão com Ele. E que nós abracemos mais uma vez o prazer de simplesmente estar na presença dEle. De apreciar a presença de Cristo. A igreja, ela tem que viver numa tensão entre Marta e Maria. Eu não acho que Marta seja o grande problema. Eu acho que o problema de Marta foi que ela estava preparando e ela estava servindo, mas ela não parou na hora que ela tinha que parar. Porque quando o rei entra, nós paramos. Quando o rei entra, então o serviço para e nós nos ajoelhamos aos pés daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então fazemos sim para ele, mas precisamos estar conscientes da presença para que possamos parar e apreciar a presença. E o relacionamento com Deus não é algo passivo, é algo ativo. Ativamente nós necessitamos buscar a sua face. O que me diz que nós temos que criar as condições ideais para que possamos ouvir a sua voz. Criar as condições ideais para que ele possa se achegar e falar conosco. É no nosso devocional nós não fazermos simplesmente um devocional para dar um tique na nossa lista, mas no devocional nós encontrarmos o Deus do devocional, o Deus da nossa devoção. Parar e ouvir a voz do Deus que nos criou. E se nós permanecermos distraídos e cegos para a sua presença, nós vamos perder a profundeza da liderança dele sobre as nossas vidas. Sabe, eu não vou me acostumar nunca com o fato de que o Deus Criador dos céus e da terra escolheu me guiar, escolheu te guiar de forma tão específica. Eu não vou me acostumar, eu não vou achar que isso é normal, por mais que seja normal, porque ele nos chama a isso, mas na minha cabeça não é normal a majestade santa falar individualmente comigo. Eu não quero me acostumar. Eu quero sempre esperar a presença dele, mas estar maravilhada que ele de fato aparece. Esperar a voz dele, mas estar em choque que ele fala comigo. E é essa voz presente, é esse guia constante que Salmos 46 está falando. Socorro sempre presente. Mas o que afirma logo depois disso é que, por isso, não temeremos. Não afirma que a adversidade se foi. Afirma que ele é presente, então por isso não temeremos. Agora, se há tanto barulho, há um distanciamento, cria-se então uma desconexão. E a desconexão, ela nos leva ao medo. Esse é o meu segundo ponto aqui, que quando nós deixamos de ouvir a voz falada a nós começamos a ficar tão distantes e damos espaço ao medo. E aí aquela parte do Salmo que fala, por isso não temeremos, ela não consegue mais ser aplicável à nossa vida, porque começamos a temer, porque as adversidades não param. É a presença dele que muda a nossa atitude no meio das adversidades. Só que se eu não percebo a presença, a adversidade continua, mas eu começo a temer. Porque eu não dou mais conta, me dou conta da voz falando em meio à adversidade. E quando o medo entra, nós deixamos de saber. Nós deixamos de saber que é definitivo que ele estará lá. Quando o medo entra, a dúvida reina. Nós duvidamos da sua liderança, nós duvidamos da sua palavra, nós duvidamos do seu caráter, nós duvidamos da sua natureza, nós duvidamos das promessas que ele já colocou na Bíblia para nós, que já estão registradas lá e eram sim e amém. É uma certeza absoluta. Mas nós começamos a duvidar porque há uma certa desconexão com o Deus das promessas. E talvez nós não nos demos conta de como estamos distantes da voz. Só que se nós formos analisar a nossa vida e percebermos a presença contínua do medo, isso é uma evidência de que a voz não está sendo falada tão alta quanto as outras. Mas ele, como eu disse, não vai competir e nós precisamos calar o barulho.
A ausência da clara voz de Deus, ela nos leva à confusão, e na confusão é que o inimigo vem para pintar e bordar. E não é por acaso que há uma geração hoje que não tem mais a certeza do saber. Porque houve um distanciamento em meio a tantos barulhos. E não percebemos mais os barulhos. E por isso deixamos de saber, e quando deixamos de saber, esse medo vem, a dúvida começa a reinar, e não temos mais a certeza de que Ele é quem Ele diz que Ele era. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, a única explicação que nós precisamos para Ele é que Ele é. Senhor, como que eu vou te apresentar? Eu sou. Quem te enviou? Eu sou. Não precisamos de nenhuma outra confirmação ou afirmação, Ele é. O medo e a fé, eles não podem coabitar. A fé é nós confiarmos plenamente em quem Deus é e, por consequência, em tudo aquilo que Ele pode fazer. E o medo é a loucura do homem de confiar nas suas aptidões e naquilo que ele acha que ele é. E por isso, então, tenta tirar a direção da mão de Deus e colocar a direção nas nossas próprias mãos. Isso é medo. Tomar as rédeas das nossas próprias vidas é um medo. Agora, confiar em Deus e ter fé de que Ele é quem Ele diz que Ele é, isso é a fé que a Bíblia fala. Isso é a fé pela qual nós devemos viver, e a partir dessa fé Ele pode operar tudo o que Ele já nos prometeu. Nós precisamos viver a vida não tentando resolver problemas por nós mesmos, mas permitir com que o guia venha nos direcionar. E sabe, como eu disse, eu sou carismática, e às vezes, dentro do meio carismático, existe um negócio de pedir muitos sinais. Não sei se vocês já viram isso, mas acabou se criando uma certa teologia de Gideão. A teologia de Gideão é quando a gente pega uma experiência espiritual e transforma aquilo numa teologia. Quando Gideão vem e pede, Senhor, molha aqui, seca aqui, agora molha aqui, seca aqui. E a gente cria uma teologia em cima daquilo, a gente está desvirtuando o que Deus queria falar. Ele pode ser o Deus, sim, que molha lã e seca lã, molha terra e seca terra. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é o Deus soberano. Porém, não é sobre mim, sobre eu pedir a Deus sinais atrás de sinais quando a voz já falou. Quando a voz já declarou e o grande eu sou já disse, e por isso eu ajo. E às vezes o cristão começa a viver uma vida que acha que é espiritual e dando passos de fé em cima de sinais, mas na verdade o passo de fé é em cima da palavra. Nós nunca fomos supostos para dar passos de fé em cima de evidências. Deus sempre quis que dessemos passos de fé em cima da sua palavra. Quando Ele chama Pedro para andar sobre as águas, Pedro não anda sobre as águas, Pedro anda sobre a palavra de Jesus. Pedro não anda sobre a evidência ou aquilo que ele está vendo ali, ele anda sobre o poder que é capaz de carregá-lo em meio a uma tormenta no meio das águas. É isso que Deus nos chama a fazer, essa dependência da sua voz poderosa dia a dia em nossas vidas. E nós precisamos saber, sem duvidar, porque a dúvida nunca mudará quem Deus é, mas ela mudará a forma como nós percebemos Deus. E Deus nos chama a caminhar, a dar passos. Essa dependência que Ele quer que nós tenhamos nele, diz respeito a essa intimidade, porque desde sempre Ele seria o nosso guia. Miqueias 5:2 fala a respeito do Cristo que viria como o guia, aquele que direcionaria, aquele que instruiria. Deus sempre quis ser o nosso guia. Ele nos guiou para dentro de uma arca, para proteção. Ele nos guia para uma terra seca, para restauração. Ele nos guiou para dentro do Egito, para provisão, mas Ele nos guiou para fora do Egito, para libertação. Deus sempre nos guiou.
Ele nos guia hoje para junto das águas tranquilas. Ele nos guia pelas veredas da justiça. Ele é o guia que ilumina os nossos passos e os nossos caminhos. A dependência da palavra vai fazer com que caminhemos com uma lâmpada para iluminar não todo o caminho, mas o passo que nós temos que dar aqui. Com a tecnologia, às vezes nós nos acostumamos com um flash que ilumina lá de longe. E nós conseguimos ver tudo de uma vez só. Mas quando nós lemos sobre essa lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus, nós entendemos que uma lâmpada somente podia queimar quando houvesse óleo dentro dela. Existe uma direção vinda do Santo Espírito de Deus, o óleo diário nas nossas vidas que faz o fogo continuar queimando e que ilumina a palavra. Mas o suficiente apenas para eu dar o próximo passo de fé. E Ele colocando o piso debaixo do meu pé. Deus nos chama para essa dependência. Ele não quer te falar o caminho inteiro. Ele quer te falar cada passo do caminho para que você dependa dEle o caminho inteiro. Ele não quer que nós vejamos somente de uma vez. E eu acho lindo quando Gênesis 12 fala: sai da tua casa e da tua parentela para uma terra que ainda eu hei de te mostrar. Para onde, Senhor? Me fala. Não. Eu vou te mostrar ao longo do caminho, para que você não confie nas suas próprias forças, mas dependa da minha voz. Mas para dependermos da voz dEle, nós precisamos silenciar o barulho. Nós precisamos nos reconectar a Ele, para que o medo não reine, mas a certeza de quem Ele é venha reinar. Agora, para isso, nós precisamos voltar ao lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Porque a voz de Deus, ela não é somente aqui. Aquilo que nós ouvimos ao nosso coração, aquilo que nós ouvimos no nosso homem interior. A voz de Deus é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a voz de Deus em forma escrita. Eu também não conseguirei me acostumar com o fato de que o Criador de todo o universo falou e registrou a sua potente voz em páginas para que eu e você tivéssemos acesso à sua fala diariamente e em qualquer lugar. Deus nos chama para esse retorno à palavra, não apenas a palavra que nós vamos dar o check de ler diariamente, mas a palavra com o poder do Santo Espírito de Deus, que foi aquele que escreveu a palavra e é também aquele que interpreta a palavra para mim e para você. Não apenas lermos a Bíblia mais por ler palavras, letras, mas lermos a Bíblia com o Espírito Santo ao nosso lado. O Deus que nos criou, o Deus que soprou o sopro de vida em nós e aquele que é capaz de interpretar tudo que está já registrado na palavra. Vivermos uma vida com a Bíblia que é poder hoje. Não foi poder quando foi escrita. É poder até hoje. Quando nós abrimos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus e nos alimentamos da palavra de Deus e bebemos a palavra de Deus e respiramos a palavra de Deus e vivemos a palavra de Deus, no meio de uma tribulação, o diabo pode vir, ele pode apertar, mas só o que vai sair da nossa boca é palavra de Deus. Sabe, Jesus, quando está na tentação, no meio do deserto, o diabo chega para ele e começa a pressionar Jesus depois de 40 dias e 40 noites. Jesus estava cansado, Jesus estava com fome, Jesus estava com sede. O diabo vem falar com ele, mas Jesus não fala com o diabo. Jesus dá palavra de volta para o diabo. O diabo pode apertar, mas aperta tanto que só sai palavra. O que está dentro de nós não é murmuração, o que está dentro de nós não é opinião deste tempo, não é opinião de TikTok ou de Instagram. O que há dentro do cristão é a palavra imutável, inerrante, impactante, poderosa e infalível do nosso Senhor. Essa palavra é que é poder. É poder para nos lavar, é poder para nos purificar, é poder para nos restaurar, é poder para nos transformar hoje. E quando nós valorizamos a palavra, a voz, a fala escrita de Deus,
nós conseguimos voltar a ouvir a voz falada aos nossos corações, a voz sussurrada aos nossos ouvidos, aquela voz que vem por detrás de nós falando: este é o caminho, andai por ele. Então não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda, porque o Senhor é conosco. E nós voltamos à convicção de que Ele é socorro bem presente em meio a tribulações e não mais tememos. O crente que teme o tempo todo é um crente que não confia na palavra de Deus. O problema não é o medo vir, porque até biblicamente nós vemos o medo vem, mas o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. O problema é quando nós deixamos o medo reinar, mas a palavra e aquele perfeito amor sendo derramado sobre nós vai lançando fora todo medo. E então nos tornamos aqueles cristãos loucos, ousados, que não temem a morte, que não temem nada, porque há um Deus presente em meio a toda e qualquer tribulação, e há um Deus que é fiel e poderoso para cumprir com toda a sua palavra plenamente até o fim. E é esse Deus que nos chama a uma caminhada próxima que depende da voz dele. E quando nós olhamos aqui no versículo 4 do Salmo 46, fala: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Sabe, eu estava sentada ali orando, eu sentia que Deus ia se derramar com uma alegria nova sobre nós, a alegria da salvação. Não me expulses da sua presença, Senhor. Não retires de mim o teu espírito. Renova em mim a alegria da sua salvação. Diariamente eu quero estar embasbacada com a realidade de que eu fui salva por um Deus tão poderoso. Mas eu não fui salva somente uma vez. Eu sou salva todos os dias. Ele está no processo de salvação e santificação da minha alma, me purificando com a palavra. Mas eu preciso estar em contato com a voz, mas com a voz que me leva para perto dele. E a palavra continua falando: Deus está no meio dela e por isso não será abalada. As situações, as circunstâncias, as adversidades, elas podem se manter, mas por causa do Deus que reina, e não mais a dúvida, Ele se posiciona no lugar correto, e porque Ele está no meio da cidade, a cidade não será abalada, porque Ele está no trono devido a Ele, no meio das nossas vidas, no meio das nossas famílias, as nossas famílias não serão abaladas, mesmo que as tribulações venham e as adversidades aconteçam. Ele reina. No meio da sua presença não há mais opiniões deste mundo. Há apenas uma certeza de que o Rei dos Reis tomou o seu lugar e reina em nossas vidas, reina em nossas famílias, reina em nossas cidades. E por isso não seremos abalados. Não porque somos aptos, mas porque o Rei voltou a reinar, porque o Rei tomou o seu lugar devido. Mas como eu disse, Ele é um gentleman e Ele não vai forçar esse lugar nas nossas vidas. Ele quer que nós convidemos a Ele novamente para reinar em seu devido lugar. E nós falamos: toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar devido em nossas vidas. E nós criamos as condições certas para ouvir a sua voz. E no versículo 6, nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a sua voz. Ele ergue a sua voz, Ele declara a sua voz e a terra se derrete. E eu vejo que o Senhor quer se posicionar na sua vida e na minha vida, e Ele anseia por erguer a sua voz e fazer com que a terra venha se derreter ao seu redor, com que as aparentes adversidades elas sumam diante da visão de quem Ele é, da presença do Santo em nosso meio. Quando nós falamos sobre adversidades e comparamos com a vida de Jesus, aquilo por que nós passamos é tão pouco.
E então, quando a voz é erguida, a terra se derrete e tribulação nenhuma se compara com quem Ele é. Tudo ao nosso redor será abalado e Ele abalará, segundo Hebreus, porque há somente um reino que é inabalável e este reino permanecerá. Quando a sua voz for declarada, tudo será abalado, mas o seu reino inabalável permanecerá. Deus está assentado em meio às nossas vidas e a sua voz declarada começa a dissipar o medo, começa a dissipar os problemas, começa a dissipar as adversidades. E então nos posicionamos numa perspectiva vitoriosa, de uma igreja que será assim entregue ao seu noivo, vitoriosa, gloriosa, sem ruga e sem mácula alguma. Uma igreja que será devolvida a Ele da forma que Ele merece. E quando nós fazemos esse passo, eu chego aqui ao meu último ponto, que é a dependência da voz de Deus nos leva à intimidade. Porque tudo isso aqui que nós estamos falando nos leva ao versículo 10 de Salmos 46. E nós por tantas vezes lemos esse versículo, escrevemos esse versículo, pregamos sobre esse versículo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E pensamos que é algo de uma voz tão soberana. Mas esse versículo é de um Deus tão grandioso, de uma forma tão íntima. E Ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra, a terra que se derrete. Nesta terra eu serei exaltado. O meu nome será exaltado, o meu nome será reconhecido. Não há dúvidas sobre isso. Sabe, toda a Bíblia, ela se segura na promessa de que Jesus vinha e de que Jesus voltará. E assim como Ele veio, a certeza de que Ele voltará é absoluta. E como Ele voltará, todas as outras promessas da palavra de Deus serão sim cumpridas. Não é se serão cumpridas, mas é uma questão de quando serão cumpridas. Não há mais dúvida no coração do crente. Há um aquieto-me e então sei que és Deus. E quando lemos esse aquietai-vos, o original diz sobre soltar, largar, soltar as mãos, baixar as mãos e não fazer mais nada. Não lutar com nossas próprias armas. Porque muitas vezes nos tornamos tão profissionais no cristianismo que aprendemos certas armas e paramos de depender do Santo Espírito de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: nós podemos fazer igreja, mas nós não podemos viver cristianismo sem a presença viva do Santo Espírito de Deus, nos empoderando, nos capacitando, nos direcionando, iluminando os nossos caminhos. Não há como não termos dependência do Espírito Santo todos os dias nas nossas vidas. E então nós deixamos de lutar com as nossas próprias armas, deixamos de tentar fazer com nossas próprias forças e nos escoramos no poder do Altíssimo, nos escoramos no poder do único que é capaz de todas as coisas. E eu não quero dizer que vamos deixar de agir, mas vamos deixar de agir com mãos humanas e voltar a agir com o poder sobrenatural dos altos. Paulo, quando ele fala: eu não prego a vocês com palavras persuasivas, é porque ele tentou pregar de uma forma a convencer mentalmente as pessoas, mas naquele momento ele se dá conta: não há sabedoria humana que convença o homem da sua situação. Não há sabedoria humana que convença o homem do seu pecado. É apenas o dunamis, o poder explosivo do Espírito Santo, que convence o indivíduo do seu estado e pode então encontrá-lo, levar salvação, levar restauração. Então aquietamo-nos e sabemos que Ele é Deus. Agora, esse saber não é esse saber que nós estamos acostumados hoje. Eu simplesmente sei por informação, não. O saber, a palavra usada aqui no original, é a palavra yada.
Fala comigo, Yada. Yada é a mesma palavra usada quando um homem e uma mulher se conhecem intimamente e geram vida. E Deus não quer que nós apenas o conheçamos de ouvir falar. Ele quer que agora o vejamos com os nossos próprios olhos. Ele quer que nós sejamos tão íntimos com Ele que não há mais divisão entre você e o seu Pai. As pessoas não conseguem mais separar a sua vida, o que é sacro, o que é secular. Eles não conseguem mais tirar o fator Deus da sua história. Porque Yada, sabemos tão profundamente, tão intimamente, que a vida sendo gerada, a poder sendo gerada, então nos aquietamos e sabemos, porque sabemos que Ele é Deus. Sabemos que Ele é presente em toda e qualquer tribulação, em toda e qualquer circunstância. E voltamos então a ansiar conhecê-lo, assim como João falava sobre o seu rei. Deitar o peito no nosso Jesus, deitar a cabeça no peito do nosso Jesus, conhecer as batidas do seu coração e sabermos que somos sim os favoritos dentro do coração dele, porque com grande amor ele nos amou, com amor eterno ele nos amou. E eu não sei você, mas eu estou num momento da minha vida que eu quero mais e mais e mais de Deus. Eu não caminho com o Senhor há tantos anos, são apenas 15 anos caminhando com o Senhor. Mas eu sei que eu não vi nem 1% de quem Ele é. E eu não quero fazer com as minhas próprias forças e saber a respeito de um Deus. Eu quero aquietar-me e saber intimamente, conhecê-lo intimamente, que as minhas entranhas saibam o poder do Deus vivo. E se há um clamor dentro de você nessa tarde, para conhecer a Deus ainda mais profundamente, para depender intimamente da sua voz, eu quero que você se ponha de pé comigo, porque nós vamos orar, nós vamos agora buscar, pressionar para dentro da presença do Senhor, para que Ele desperte uma geração que não irá se satisfazer com apenas saber de ouvir falar, mas uma geração que quer Yada profundamente conhecer, para saber absolutamente que Ele é Deus presente em meio a qualquer tribulação, em meio a qualquer situação. Então nessa tarde, Pai, eis-nos aqui, uma geração faminta, uma geração sedenta. Nós ansiamos por mais de Ti. Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, vem. Espírito Santo de Deus, vem. Comece a clamar pela presença de Deus ainda mais. Se você tem fome, Ele vai atender a sua fome. A Bíblia fala que os olhos de Deus correram à terra e encontraram a um justo, Noé. Imagina os olhos de Deus correndo à terra hoje e encontrando a tantos justos aqui, clamando pela sua presença. Pedimos, Senhor, abre os céus, desce e nos encontra. Enche-nos mais uma vez, imerge-nos no seu poder, imerge-nos, Senhor, na sua presença. Pai, eu peço pelo poder dunamis do Espírito Santo, o poder explosivo do Espírito Santo, tocando a cada um aqui, desde a sua cabeça até a planta dos seus pés. Em nome de Jesus eu clamo agora, ser liberado aqui, Espírito Santo, ser liberado aqui, Espírito Santo. Se você sente o Senhor te tocando, eu quero convidar você a vir aqui para frente, porque eu quero orar com você. Se você quer um toque mais profundo do Espírito Santo, se você tem fome por mais, eu creio na imposição de mãos. Intimidade não se transfere, mas unção, a presença de Deus, os dons do Espírito, o ativar do Senhor pode sim ser transferido. Então nós vamos clamar com aqueles que têm fome. Eu sou louca pela presença de Deus, e daqui a 15 anos eu quero estar ainda mais louca pela presença do meu Deus. Eu quero estar ainda mais ansiosa pela voz que derrete a terra, falando ao meu coração, me guiando passo a passo.
Espírito Santo, Tu és livre em nosso meio. Tu és livre em nosso meio, Espírito Santo. Nós Te amamos, Te honramos e Te glorificamos.